Toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de todo amém e de todo graças a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida para sempre. Diga comigo, graças a Deus. Porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de todo louvor. A Ele pertence a glória, a Ele pertence o amém, o graças a Deus, o aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Glória a Jesus. Jesus é bom e o diabo não presta. Para quem não me conhece, eu sou o barro que sobrou. Eu sou o irmão Josias Dias. Mas eu não estou aqui para você me idolatrar. Eu não estou aqui para me promover. Não, senhor e não, senhora. Eu não estou aqui para você me aplaudir. Não. Porque o digno de aplauso, de glória e de louvor é o Deus do irmão Josias, Jesus de Nazaré. Eu estou aqui para promover a palavra de Deus e não para me promover, para querer aparecer. Não estou aqui pregando por interesse em dinheiro. Dinheiro é bom, é bem-vindo, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é passar para você aquilo que papai está mandando, é ser o carteiro de Deus para você. Diga amém. Louvado e agradecido seja Deus. E você não é obrigado a concordar, a crer em tudo que eu prego, sem antes examinar se aquilo que eu estou te ensinando está em harmonia com a Bíblia. Porque se tiver, diga amém. Se não tiver, me perdoe e fique com a Bíblia. Mas eu te garanto que eu estou aqui por amor à tua alma, pregando aquilo que Deus permite que eu fale. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Louvado seja Deus de estar aqui para transmitir para você, não o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, não o pensamento meu, mas as Sagradas Escrituras. Louvado e agradecido seja Deus. Não é inscrito no canal Josias Dias? Se inscreve em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo para os teus amigos. Deixa o teu joinha e o seu comentário. Eu quero a sua opinião sobre este vídeo. Louvado e agradecido seja Deus. Muito obrigado, Deus, por mais uma rica oportunidade. Em nome de Jesus. Primeiro, quero logo adiantar para você que eu não falo um português bem explicado. Até porque eu não sou professor de português. Por isso não falo um português bem explicado. Mas eu tenho certeza que mesmo falando para o que procurar, você vai entender. O importante não é eu falar aqui bonito e bem explicado, um português bem explicado, e você não entender nada. Melhor eu falar errado mesmo, você entender o recado de papai. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus amados, meus queridos, convido você em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 adiante. Louvado seja Deus, que vai falar sobre a apostasia nos últimos tempos. Nós vamos ler, aprender da parte de Deus uma profecia, uma das profecias bíblicas, que a palavra de Deus fala de coisas que irão acontecer, que não aconteceram no tempo dos apóstolos, mas que iriam acontecer nos tempos do fim. Esta profecia, escute bem, em nome de Jesus, de 2 Timóteo 4, 1, 2, 3, foi o apóstolo Paulo escrevendo. Deus deu essa profecia ao apóstolo Paulo, e essa profecia não foi para o tempo dos discípulos, não foi para o tempo dos apóstolos. O apóstolo Paulo profetizou em 1 Timóteo capítulo 4, uma profecia que não foi para os tempos dele, mas para o tempo dos fins, para o tempo antes do arrebatamento. E essa profecia é sinal do arrebatamento. E eu te pergunto, será que eu, Josias Dias, e você, amado, amada, querido ouvinte da Santa Palavra de Deus, será que nós estamos vivendo hoje essas profecias do apóstolo Paulo?
Louvado seja Deus. O título para essa pregação é essa aí que você viu no rodapé. A profecia de Paulo se cumprindo em nossos dias, em pleno século 21. Está se cumprindo, sim senhor e sim senhora, e não tem como negar que essa profecia está se cumprindo em nossos dias. E só quem não vê é que está cego espiritualmente. Louvado e agradecido seja Deus. Passo a lei que diz assim: mas o Espírito expressivamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, não todos, não os que lê Bíblia, examina a Bíblia, mas alguns da fé, dando ouvidos, aqui irmão, aqui irmã, a espíritos verdadeiros, Não, a espíritos enganadores, e a doutrina dos apóstolos, Não, e a doutrina de demônios. Você sabia que muitas congregações aí, espíritos enganadores, estão pregando doutrina de demônios, muitos estão dizendo amém? Versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homem que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu vou parar aqui no 3 que diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Irmão Josias, não entendi nada, você vai entender em nome de Jesus. Este texto lido é a profecia que o apóstolo Paulo escreveu para o tempo dos fins, e nós, com toda certeza, meu querido, sem sombra de dúvida, você está vivendo os tempos do fim. Você que ainda está esperando o Apocalipse começar, acorda, o Apocalipse já começou. Você que está esperando essa profecia ainda se cumprir, acorda que essa profecia nós já estamos vivendo ela. Nós já estamos no cumprimento da profecia de 1 Timóteo, capítulo 4, esse texto lido. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vendo os sinais da religião, sinal no céu, na terra e no mar, na lua, no sol. Estamos vivendo as profecias de 1 Timóteo capítulo 4, louvado e agradecido seja Deus. O cumprimento da profecia do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, do 1 em diante, meus amados, está sendo para os nossos dias. O apóstolo Paulo escreveu esta profecia para os nossos dias. Essa profecia ele não escreveu para os dias dele, para o tempo dele. O apóstolo Paulo, Pedro, Lucas, João, os apóstolos não viveram essa profecia. Eles morreram e não viram o cumprimento dessa profecia. E eu, Josias Dias, e vocês estamos vendo dos nossos tempos. A profecia de espíritos enganadores, que diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. É o que vemos hoje. Muitos se apostataram, abandonaram a fé dos apóstolos, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Muitos hoje, dentro de templo, adorando a um Deus de pedra, de gesso, de pau, feito por mãos de homem. Isso é abandono da fé apostólica. Os apóstolos não adoraram Deus feito de pau, de pedra, de gesso, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa. E porque hoje nós vemos pessoas, seres racionais, adorando a um pedaço de pau, um pedaço de gesso. Isso é a profecia, nada mais, nada menos, o cumprimento desta profecia, meus amados.
Essa profecia não era para o tempo dos apóstolos, não era para o tempo do apóstolo Pedro, Lucas, Marcos, Mateus, Paulo, não. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, pregou esta profecia para os nossos tempos, o tempo do arrebatamento. O tempo profetizado é os tempos que nós estamos vivendo hoje, os últimos tempos, e você esperando ainda o Apocalipse começar, quando o Apocalipse já começou e você está dormindo espiritualmente, está vendo os sinais e não está percebendo que é Jesus dizendo, eu estou voltando. A cada sinais no céu, na terra, no mar, a cada sinais no sistema religioso, a cada heresia pregada, é um alerta de Deus para mim e para você, que Ele está à porta. Queira eu, você ou não, mas Jesus virá e não tardará. Queira você ou não, Ele virá, não depende de você. E as profecias estão se cumprindo, onde diz que nos últimos dias verá apostasia. O que é isso? O que é apostasia, irmão José? É abandono da fé. É abandono da fé, é você negar a fé em Deus e botar sua fé num Deus feito por mãos de homem. Apostasia é você, dentro da sua congregação, pregar judaísmo no lugar do cristianismo. Porque será que a maioria das congregações estão pregando Moisés no lugar de Jesus? Você é seguidor de Jesus ou de Moisés? Se você é seguidor de Jesus porque você prega Moisés, você está vivendo a lei ou a graça? Se você está vivendo a graça, porque você está pregando a lei? Porque você está pregando Malaquias 3:8-10. Malaquias 3:8-10, a igreja nem existia ainda, o Brasil não existia ainda, os cristãos não existiam ainda, Jesus nem tinha morrido da cruz ainda. Malaquias 3:8-10 não é mandamento para nós cristãos, não é mandamento para nós da nova aliança, novo pacto, novo testamento. Malaquias 3:8-10 é Velho Testamento. E por que será que as igrejas hoje estão pregando um evangelho do terrorismo, do migrador, cortador, devorador? Se você não der 10% do seu salário, você vai gastar na farmácia e os demônios, devorador, migrador, vai atingir as tuas finanças. Isso é apostar da fé, é abandono da fé, porque os apóstolos não pregaram dízimo. Isso é você negar sua fé apostólica, porque nenhum dos apóstolos foram dizimistas. Nenhum dos apóstolos mandou ninguém dar dízimo. E por que será que a maioria das igrejas, não todas? Eu vejo seita aí, que os senhores chamam de seita, dando mais exemplo, bom exemplo do que os senhores que se julgam santos, que se julgam indo pela Bíblia. Eu conheço os TJ, os Tibio Jeová, não prega dízimo. Pelo menos um pingo da verdade tem lá. Se tem outros pingos da verdade, eu não sei, mas pelo menos esse aí, eles estão 100% pela Bíblia. Como é, irmão Josinho, quer pagar água, o papel da água e da luz e não sei o que, com contribuição voluntária, com coleta, com oferta voluntária, muito mais do que 10%. Muito mais, ou menos, mas que seja dado com alegria, sem constrangimento, sem pressão. Então, quando você vê uma igreja pregando o dízimo, é porque ela está vivendo a profecia de 1 Timóteo 4. Estão vivendo o abandono da fé, a apostasia. Quando você vê um povo pregando um paraíso na terra, isso é apostasia, porque os apóstolos não pregaram paraíso na terra. Qual foi o reino que o apóstolo Paulo pregou? O apóstolo Paulo pregou o reino terreno ou o reino celestial? E qual é o reino que a sua congregação, ajuntamento está pregando? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vê um ajuntamento de religiosos pregando salvação através de dízimo,
Só vai ser salvo quem é dizimista. Isso é o cumprimento de 1 Timóteo 4, 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Isto é espírito enganador, e quando diz que se você não der o dízimo, você vai gastar na farmácia, você não vai prosperar, e se você der o dízimo, você vai prosperar, vai ser bem sucedido. E por que é que só quem é bem sucedido é quem recebe os dízimos? Me diga que é um pastor, pregador de dízimo, pregador de Malaquias 3:8-10, que é pobre, que pelo menos ele não tem um carro. Porque será que só quem se enriquece, só quem é próspero, só quem está prosperando é quem prega essa mentira, fake news, gospel? E você que é dizimista fiel, não sai da miséria. Às vezes deixa de pagar o aluguel, às vezes deixa de comprar o leite para o seu filho para dar o dízimo, porque você crê nessa mentira gospel, fake news. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está abrindo a tua mente, teus olhos. Toda a congregação, todo líder que prega salvação em cima de Malaquias 3:8-10, ele está vivendo a profecia de 1 Timóteo 4:1. Ele está negando a fé. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Qual dos 12 era um dizimista? Qual dos 12 pediram dízimo? Ah, irmão José, o dízimo é um ato de fé. Espera aí, se o dízimo era um ato de fé, e por que os apóstolos, nenhum deles deram o dízimo, foram dizimistas? Será que eles não tinham fé? Ah, irmão José, o dízimo é um ato de gratidão a Deus. Espera aí, você está chamando os apóstolos de ingrato? Porque nenhum deles deram o dízimo, era o dizimista que pediu o dízimo a você. E agora? Louvado e agradecido seja Deus. Ah, irmão José, que não der o dízimo vai para o inferno. Então você está dizendo que os 12 apóstolos de Jesus foram para o inferno, porque nenhum deles deram o dízimo, nem pediu o dízimo a você, seu abestalhado. Não pediram. Qual é o capítulo, versículo da Bíblia que está dizendo que os apóstolos pediram o dízimo ou deram o dízimo? Eram dizimistas. Quando você diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno, você está dizendo que os 12 apóstolos de Jesus e que o próprio Jesus está no inferno, queimando do inferno. Isso é doutrina de espírito enganadores. Isso é abandono da fé. Você, quando diz isso, você está vivendo a profecia que o apóstolo Paulo pregou. Você está vivendo o cumprimento desta profecia que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador. É um espírito enganador que você emprestou sua boca para falar essas mentiras, gospel, fake news. Louvado e agradecido seja Deus na minha e na sua vida. Meus amados e meus queridos, estamos vivendo os tempos difíceis de ser cristão, aonde muitos estão pregando salvação em placa de congregação, placa de igreja, não salva ninguém, só traz confusão, bota família contra família, irmão contra irmão. A igreja que Jesus vem buscar, a igreja universal. Ah, irmão José, a igreja do Bispo Edir Macedo é a igreja universal? Não, eu estou falando a igreja universal, o mundial, de cada congregação, entenda. Deus vai levar a sua igreja. Se o arrebatamento fosse agora, talvez da sua igreja, todos fossem e só você não iria, ficava. Ou então, só você fosse e ninguém subia. Ou então todos da sua congregação fossem arrebatados. No arrebatamento vai acontecer essas surpresas. Vai ter igreja que não vai ninguém, vai ter igreja que vai todo mundo, a metade. Isso cabe a Deus quando for separar o joio do trigo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo pregou a apostasia, o abandono da fé nos últimos tempos. E isto está se cumprindo no dia de hoje. Haverá apostasia cristã antes da vinda de Cristo.
A apostasia profetizada pelo apóstolo Paulo, estamos vivendo hoje em pleno século XXI. A apostasia pregada, o abandono da fé pregado pelo apóstolo Paulo, estamos vendo hoje muito negando a sua fé em Jesus por causa de política. Muitos levando a política para dentro da igreja. A política roubando, tirando a glória de Deus. A igreja casando com o mundo. O mundanismo dentro da igreja é o abandono da fé. Louvado e agradecido seja Deus. Quando você vê em muitas congregações, muitos criticando que não crê em dom de línguas estranhas, em dom de expulsar demônios, em dom de cura, isto é o abandono da fé. São igrejas mornas. E a igreja morna, Deus disse que ia vomitar. A igreja morna que não crê nos dons do Espírito Santo, Deus vai vomitar. Porque esses dons não é para depois do arrebatamento, não senhor e não senhora. Os dons do Espírito Santo é antes do arrebatamento, antes que aconteça o arrebatamento. Todos os dons é para nossos tempos. Todas as profecias irão acontecer, que estão escritas para antes do arrebatamento. O esfriamento espiritual nas igrejas é o sinal da volta de Jesus. Muitos não vão viver a sã doutrina dos apóstolos. Quando você prega Malaquias 3:8-10, você não está vivendo a sã doutrina dos apóstolos. Quando você prega a salvação em cima de dízimo, prega dízimo na graça, você não está vivendo a sã doutrina dos apóstolos. Louvado seja Deus. O mundanismo dentro das igrejas, para atrair dinheiro, para atrair dízimo. Engrandecido seja o nome de Jesus. Muito escrevendo Bíblia e tirando os versículos que condena casamento de homem com homem, mulher com mulher, essas coisas todas. Muito escrevendo Bíblia e tirando versículos que fala sobre o inferno. É por isso que você crê que o inferno é na sepultura, porque sua Bíblia foi adulterada. E como é que você vai crer que haverá o largo de fogo, onde até o inferno vai ser lançado lá dentro? Apocalipse 22:15. Louvado e agradecido seja Deus. Estamos vivendo tempos difíceis de ser cristão. Ser evangélico, ser religioso, todo mundo é. É fácil. É fácil ser um crente carnal. É fácil ser um crente de 4 paredes. Mas ser crente para morar no céu está difícil, mas não é impossível. Mas eu e você temos que renunciar, porque Jesus está às portas. O diabo está levando muito, através dos divertimentos, está roubando a tua fé em Deus, está tirando o teu tempo a Deus através de divertimentos, através dos carnavais da vida, ceifando as almas. As igrejas dos últimos tempos terão culto profanos, culto de abominação, com práticas estranhas, culto diabólicos, profetizado pelo apóstolo Paulo. Nós vivemos a era da igreja de Laodiceia. Nós vivemos a era da igreja de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14, que diz assim, meu querido. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Preste atenção agora, esta é a era da igreja que nós estamos vivendo no pleno século XXI. 15. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem é quente. Oxalá for frio ou quente. 15. 16. Assim porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus vai vomitar da sua boca a igreja morna. A igreja morna será vomitada da boca de Deus. A igreja fria ou quente, ainda um amém para ela. Mas não pode ser uma igreja morna, porque a igreja morna não vai ser arrebatada. A igreja morna não glorifica a Deus. A igreja morna é a igreja que tem levado a política para dentro do cristianismo, aonde, em vez de ganhar as almas, estão ganhando eleitores, estão ganhando inimizade com os irmãos que não votam no A, no partido B. A confusão é muito grande. Isto é o cumprimento das profecias do apóstolo Paulo que estamos vivendo, 1 Timóteo 4, 1, texto lido. A igreja vai viver a apostasia da fé profetizada pelo apóstolo Paulo. E nós estamos vivendo esta era, irmão. A era de Apocalipse 3, versículo 16 em diante. Estamos vivendo essa era da profecia do apóstolo Paulo, de 1 Timóteo capítulo 4. Sim, senhor e sim, senhora. Amados ouvintes da santa palavra de Deus, é difícil de ser crente fiel, mas não é impossível. É tempo de nascer de novo, de arrependimento. Louvado seja Deus. Que tempo que é difícil você ser um verdadeiro adorador, porque nós estamos vendo essas profecias, um evangelho de paraíso na terra, o evangelho levando as pessoas para o inferno. Mateus capítulo 23, capítulo 13, diz, Mateus 23, versículo 13, está dizendo: mas ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem entrai, nem deixais entrar aos que estão entrando. Louvado seja Deus. Ou seja, resumindo essa profecia de Mateus 23, 13, de quem é a culpa de você ir para o inferno? É dos líderes que estão distorcendo a palavra, que está fechando aos homens o reino do céu, e nem ele entra e nem deixa quem quer entrar. Esses evangelhos pregados adoração a outros deuses, isto é o cumprimento da profecia do apóstolo Paulo. Esse evangelho da prosperidade, Jesus não prometeu prosperidade a mim e a você, riqueza aqui na terra. Ele não falou que eu e você seríamos ricos se o aceitasse a Ele como Salvador. Ele disse: no mundo tereis aflição, Josias. No mundo tereis aflição, é escrito no canal Josias Dias. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vós vencerás. Ele diz que as coisas que teu olho não viu, teu coração não sentiu, as coisas melhores aqui do mundo, aqui na terra, não há de comparar com as coisas que Deus preparou para você no céu de glória. Estamos vivendo a profecia de 1 Timóteo 4, de espírito enganador. A mensagem de Deus para você é que você examine as Escrituras. Você tire tempo para examinar as Escrituras para que você não seja enganado. Porque haverá o tempo em que as igrejas serão todas fechadas. Haverá um tempo em que todas as congregações serão fechadas. Congregação cristã, congregação católica também. E será só uma única religião, a religião do Estado, a religião da nova era mundial. Aonde, se eu e você que estiver vivo, verá. Até para adorar vai ser escondido dos seus familiares, porque haverá recompensa para te denunciar às autoridades, ao sistema político.
a Bíblia vai ser tirada dessa religião, do planeta Terra. Vai ser proibido a Bíblia no Brasil e no mundo. É profético o que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo para você. É por isso que você tem que examinar as Escrituras e guardar ela na sua mente e no seu coração. Porque vai ser tirada das suas mãos, das religiões, a Bíblia Sagrada. Você que é adorador de Deus de pau, de gesso, você não vai mais poder ir para essa sua congregação de doutrina de homens. Você que adora Deus na Assembleia, na Batista, na Universal, você não vai poder mais adorar. Então, enquanto você pode ir para a sua congregação, aproveita, dai glória a Deus, aleluias. Ganhar alma para Jesus, diz que Jesus é bom e o diabo não presta, porque o circo está se fechando. O pega para capar está começando, estamos vivendo essa profecia. E verá a grande perseguição, sim senhor e sim senhora, por causa das doutrinas de espíritos enganadores, virá o quê? A perseguição. Por causa dessas doutrinas enganosas, essas doutrinas de ensinamento de terrorismo, virá o quê? A perseguição. De quem? A perseguição do sistema político contra a religião, onde haverá uma única religião. E aí é onde quem estiver vivo verá. E aí é onde você vai ter a oportunidade de não negar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que geração de crentes somos nós que negamos a Jesus facilmente. Mas a grande perseguição é a oportunidade de mim e de você ter direito à salvação e provar que realmente somos cristãos genuínos. Louvado e agradecido seja Deus. Não há mais tempo, meu amado, meu querido, de você ficar se apegando à placa de igreja. Igreja é você. Mas se você tem a sua igreja, a sua congregação, aproveita, porque está vindo a nova ordem mundial. E se você estiver vivo, você vai ter a oportunidade de não negar a Deus. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Abraço do irmão Josias Dias. Não é inscrito no canal Josias Dias, se inscreve em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, ele há de permitir, em nome de Jesus. Fica na paz.